um minuto, nós investiremos mais um minuto de adoração a Ele. Porque você não veio aplaudir a Estela Abreu, não. Você não veio ver a menina bela que não. Não, você veio ver Jesus. Como nós o tocaremos essa noite. Como nós prestaremos um culto racional a Ele nessa tarde. Então adore o Santo de Israel, o Messias que nós aguardamos, o grande eu sou, a brilhante estrela da manhã, o dono do tempo, o dono das estações. Adore, não pare de adorar, um pouco mais, Senhor, Tu és tudo, Senhor, Tu és tudo, Jesus. Santo de Israel, o Cordeiro manso que ressuscitou, a nossa esperança viva, a nossa alegria, o motivo da nossa existência. Receba a nossa exaltação, Jesus. Receba, Jesus. Nós te coroamos, Pai, nessa tarde. Nós te exaltamos essa tarde, Senhor. Tenha o nosso coração, tenha a nossa reverência, tenha a nossa devoção, tenha a nossa admiração, tenha tudo de nós. Aleluia, irmãs! Eu vou falar com vocês agora igual eu falo com a minha turma. Vamos fazer de conta que eu tô acabando de subir aqui, tá? Pode se assentar, agora você pode ficar à vontade, porque você já me ajudou a exaltar aquele que merece tudo de nós. Então faz de conta que eu tô chegando agora, então vocês me respondam, tá? 1, 2, 3 e... Oi de agora! Minhas lindas, minhas amadas, minhas preciosas, minhas estrelas, minha família. Vocês estão felizes? Vocês estão bem? Eu estou muito feliz, muito honrada. Eu não podia subir aqui para falar nada da Estela ou da inspiração que o Espírito me deu se eu não exaltasse o nome do Senhor. Eu fiz uma última viagem para ministrar em alguns países e no terceiro dia o Senhor me ensinou a subir dessa forma em todo o púlpito que eu vou pregar. Porque antes de qualquer coisa que pode vir de nós, nós precisamos exaltá-lo primeiro, amém? Hoje é um grande dia para mim, irmãs. Primeiro porque a pastora Fabi está sonhando com esse evento desde o ano passado. E quando, eu acho que no mês 9 do ano passado, ela pediu para eu olhar a minha agenda se eu poderia estar aqui com vocês, foi um super sinal do Senhor. Porque eu falei, se tem uma pastora e uma igreja pedindo para eu guardar a agenda para o ano que vem, Deus está na minha vida mesmo. Eu acho que Deus quer me levar pelos 4 cantos mesmo. Então deixa eu já salvar essa agenda. Então não tenha dúvidas que o Senhor quer fazer algo novo aqui no nosso meio. Porque eu não estou aqui de acidente, né, pastora? Ela está sonhando com isso aqui, ó, faz tempo. Então eu quero te honrar, pastora. Obrigada pelo convite. Honrar a minha pastora Dirla também, que eu não estou vendo ela aqui. Ela estava aqui até agora. Quero honrar a vida dela, que foi através dela que eu conectei com a pastora Fabi. Quero honrar a vida da minha mãe, que está aqui, do meu namorado, que está aqui. A minha turma do Encontro com Jesus, o Valtinho, meu assessor. Agora eu estou aprendendo, gente. Onde eu vou, eu carrego o meu povo comigo também, né? Para eles participarem de tudo que Deus está fazendo. Amém? Então, em nome de Jesus, que eu diminua aqui essa tarde, que eu me esvazie de toda a alta performance, vazia, né, de unção, e que o Senhor possa me encher da autoridade para falar somente o que Ele tem para falar no nosso meio. Tem alguém que já foi abundantemente abençoado aqui? Amém. Amadas, eu tenho vivido e visto e experimentado muito do Senhor, uma aceleração. Faz só 2 anos e meio mais ou menos que eu vivo essa história de viajar para falar de Jesus. Então, sempre é um grande dia para mim. E o Senhor, Ele tem a cada dia me falado sobre
os pequenos detalhes. O nosso Deus, Ele é um Deus grandioso. Ele é um Deus de milagres, de maravilhas. Mas Ele é um Deus de detalhes também. O mesmo Deus que é capaz de mover montanhas é o Deus que vem ajustar pequenas pedras nas nossas estações. Ou para nos manter um pouco mais nessa estação, ou para nos melhorar durante essa estação, ou para nos impulsionar para a próxima estação. E como alguns falam por aí, ninguém tropeça em montanha, né? A gente costuma tropeçar numa pedrinha que quase ninguém vê. Então é a respeito disso que nós falaremos essa tarde. Sobre os detalhes do Senhor. Com detalhes Ele exalta homens. E com detalhes Ele derruba homens. Então um pequeno detalhe é capaz de derrubar um grande líder. E com um pequeno detalhe Deus é capaz de exaltar um improvável. Será que tem alguma improvável aqui que está por um triz, por um detalhe para ser exaltada pelo Senhor? Ele pode. E para começar a falar disso, eu quero que você abra em Gênesis 6,14, onde nós leremos um pouquinho de uma história muito conhecida. Gênesis 6,14, tá maravilhosa essa água de coco, viu? Achei chique esse negócio. Gênesis 6,14, a gente vai ler assim. É Deus falando com Noé. Você, porém, fará uma arca de madeira e cipreste. Divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Apenas detalhes. O Senhor simplesmente define a qualidade da madeira que essa arca deveria ser feita. E ainda fala, depois que você fizer, todo buraco, todo feixe que você vê, você vai tampar por dentro e por fora. Isso aqui, se a gente lê batido, talvez a gente não perceba. Mas é uma instrução poderosa que o Senhor deu para Noé. E que resultou na minha existência e na sua existência. Porque se Noé apenas tivesse feito uma arca e não tivesse tampado os buracos, as brechas, a existência não existiria. A humanidade não existiria, nós não estaríamos aqui. Nós vemos aqui um homem extremamente, radicalmente obediente ao Senhor. Ele não só levou anos para construir aquele enorme barco, como ele obedeceu, pegou a madeira certa e depois que construiu, teve que dar um jeito de tapar os buracos. E aí talvez você se pergunte, mas como tapar cada buraco daquela arca? Querido, você já reparou que se a gente coloca alguma coisa na frente da luz, a luz denuncia onde tem buraco? Eu imagino Noé fazendo exatamente isso, pegando aquele grande barco e direcionando ali na posição que o sol bateria, para que os raios viessem e mostrassem cada um dos buracos. E isso foi feito, porque onde há luz, onde há Jesus, não tem como esconder brecha, não tem como esconder pecado. Então nós precisamos, amadas, nos colocarmos num lugar de vulnerabilidade, na presença de Jesus, para que as brechas sejam expostas e tapadas. Porque são nessas brechas que o inimigo nada de braçada. São nessas brechas que o inimigo vem e entra na sua casa, entra na sua saúde, entra no seu casamento, entra na vida dos seus filhos. Não há brecha que resista à presença, à luz do nosso Deus. E talvez, eu vou falar algo próximo da minha geração. Existam meninas aqui hoje que estão passando por aquela temporada de é tão difícil encontrar um homem de Deus para eu me relacionar e para eu viver o casamento. Queridas, é desafiador mesmo. Eu sempre sonhei com casamento e maternidade. Continuo sonhando, mas eu vejo que são grandes desafios. Mas mais difícil é manter um casamento saudável na presença de Deus. É educar os filhos no caminho do Senhor. Então, se você está achando difícil começar, prepara para manutenção. Então, quando nós lemos isso daqui, o Senhor está falando conosco sobre a manutenção. Porque eu creio que a maioria aqui já é crente.
Nós já somos convencidas e convertidas. Nós já amamos e conhecemos o nosso Jesus. Mas e aquele pecadinho que está lá escondido e vira e mexe, a gente vai lá, abrir a gaveta e traz de volta. É tempo de queimarmos esses pecados, essas transgressões. Porque o que é queimado no altar, aos pés da cruz, a gente não tem mais acesso. A nossa vida com o Senhor é de manutenção. Que nós nos mantenhamos firmes, identificando as brechas e tampando as brechas. Que nós sejamos radicalmente obedientes ao que o Senhor está pedindo. Para Noé, Ele falou o tipo da madeira, Ele mandou tapar a brecha, Ele mandou reunir um casal de cada animal. E para você, o que o Senhor tem te pedido em detalhes, que você ainda não fez, e talvez por isso você ainda está numa estação de inverno, quando já era para estar na primavera, no verão. E aí, continuando nos detalhes, eu amo falar da história da mulher do fluxo de sangue. Inclusive eu ouvi a minha pastora Dirla falar dessa história uma vez que eu nunca mais esqueci, marcou minha vida, viu, minha amiga? Me ensinou muito. Havia uma mulher enferma há 12 anos, uma hemorragia que não acabava. Então ela investe tudo que ela tinha na medicina e nada resolvia. Mas ela ouve que tinha um Jesus que curava passando por ali. E eu imagino essa mulher rastejando, atravessando o meio daquela multidão para tocar aquele Jesus. Amadas, o Senhor tem falado muito para mim que nós precisamos abandonar essa mamata de eu vou lá na conferência das estações para receber do meu Deus. Glória a Deus, é impossível você estar nesse ambiente sem receber. Você vai receber cura, você vai receber restauração, libertação. Mas o que nós faremos para Ele, para que Ele nos perceba no meio de uma multidão? Precisamos sair dessa mamata de me dá Deus, e ir para um lugar de te dou, Jesus. Receba meu culto racional, Jesus. Receba o meu glória a Deus. Receba as minhas mãos erguidas. Como foi o toque dessa mulher em Jesus, capaz de extrair virtude dele, capaz de extrair poder dele. Amada, existe uma forma de tocar Jesus, capaz de extrair tudo que Ele tem para vir em abundância para você. Mas como? O quanto temos sido intencionais nisso? Como eu disse, não é um erro você querer receber não, porque Ele tem abundância para dar. Mas o que nós faremos de diferente para tocá-lo a ponto dele parar tudo e falar: opa, lá na Rocha Church, naquela conferência teve uma que me tocou diferente. Para tudo, quem é essa? Porque de mim saiu virtude e poder. Quem serão essas que nessa tarde tocarão Jesus de uma forma diferente, que Ele para tudo e te nota? Nesse caso aqui, Jesus notou aquela mulher e ela foi curada instantaneamente. E não só curada, né, pastora, mas chamada de filha. Aquela mulher não queria só a bênção. Ela foi curada e ela poderia ter saído de fininho, mas ainda que tremendo, ela se apresentou e falou: fui eu que te toquei. Fui eu que te toquei. Ela queria o Deus da bênção também. Então, amada, eu quero te influenciar, eu quero te engajar, eu quero te ativar a adorar o Senhor de uma forma autêntica, de um jeito que Ele te inspire e que só você saiba fazer. Para que quando você estiver na presença, para que quando você entrar em qualquer conferência, Ele entenda, Ele perceba, Ele pare tudo, Ele olhe e dele caia óleo fresco sobre você, em nome de Jesus.
não sei se vocês conhecem. Eu estava falando de detalhes, né? Foi esse detalhe da mulher. Um toque de fé. Um toque daquela que já tinha tentado tudo, mas não perdeu a esperança. Talvez você está numa estação que cadê a esperança? Saia daqui cheia de esperança, porque Jesus é a esperança viva. Ele venceu a morte. Um detalhe, uma mulher com o coração quebrantado, disposta a tentar algo mais uma vez, tocando Jesus de uma forma sedenta. Onde estão as famintas e sedentas por mais dessa presença? Onde estão? A palavra fala que aquele que bater, a porta será aberta. Começa em você, começa em mim. O que faremos de novo, hoje e a partir de hoje, para que Ele nos perceba? Eu não sei se vocês conhecem a história de Gideão, mas é uma história muito incrível para falar dessa história de detalhes de Deus também. Porque Gideão, ele era ali um líder de um exército enorme. E ele precisava guerrear. E aí o Senhor fala, não. Com 32 mil homens você não vai não, porque depois Jerusalém vai achar que venceu a guerra pelo poder do próprio braço. Vamos diminuir esses homens aí. E aí o Senhor chega e fala, Gideão, fala para esses homens que quem tiver com medo e assustado pode ir para casa. Nisso, 22 mil homens vão embora. Restam somente 10 mil. E aí o Senhor fala, ainda é grande demais esse exército. Desce com esses homens, e aqueles que beberem água, lambendo as mãos como cães, são os escolhidos para guerrear. Restam apenas 300. Então, mais 9.700 homens são perdidos ali, nessa outra repescagem. E aí o Senhor fala, com esses 300 homens, você vencerá a guerra. Olha a riqueza de detalhes nessa história. Olha a riqueza de detalhes que Gideão precisou ser fiel e obediente ao Senhor. E aí com esses 300 homens, Gideão vai, divide 3 grupos, entrega uma trombeta, um vaso e uma tocha na mão de cada homem. E fala, nós vamos invadir o acampamento inimigo. E tudo que eu fizer, vocês me imitem. Se eu tocar a trombeta, vocês toquem. Vocês quebrem o vaso. E gritem pelo Senhor e por Gideão. Isso é feito. O exército inimigo fica tão apavorado com esses 300 homens, que o exército inimigo começa a guerrear entre si. E Gideão sai vitorioso. Olha quanto detalhe, amada. E talvez o Senhor está te pedindo um único detalhe, e você está resistindo. Olha a etapa por etapa que Gideão precisou ser obediente, reverente, para obter a vitória. Com detalhes, Deus ergueu Gideão. A história dos 5 pães e 2 peixinhos. Não tem nada lindo, maravilhoso, chique nessa história. Só havia uma multidão com um homem simples que tinha uma marmita e resolveu compartilhar. Um detalhe que nas mãos certas produziram um grande milagre. Alimentaram uma grande multidão. Esse homem entregou 5 pães e 2 peixes na mão de Jesus. O que você precisa entregar nessa estação, amada? Para que você possa viver a próxima estação. A viúva pobre. O que você tem em mãos? O que você tem em casa? Perguntou o profeta. E ela responde, quase nada. Se não um pouco de azeite. Amada, repita para a irmã que está do seu lado assim, ó. Quase nada não é nada. Amada, quase nada não é nada. Se você tem quase nada, se você é quase nada, ainda tem esperança para você.
Se você tem quase nada, se você é quase nada, ainda há esperança para a sua história, para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua saúde, porque o Senhor precisa de quase nada para mudar a estação, para restaurar, para salvar, para curar. Quase nada, quase nada, nas mãos daquele que muda o tempo e as estações. É tudo. E aí o final da história vocês conhecem. A viúva que tinha quase nada, só um pouquinho de azeite. Houve uma multiplicação sobrenatural. Ela tinha azeite para ela e ela vendeu um monte de azeite. Os detalhes. Qual é o quase nada que você tem e não tem usado? Porque sabe, amadas, tem coisas que a gente recebe, que a gente flui desde muito nova e que começa a ser tão natural na gente que perde o valor. Aí às vezes o Senhor traz gente para te lembrar. Ei, você é amada. Ei, você é uma ótima professora. Ei, você é uma ótima médica, uma ótima advogada, uma ótima dona de casa, uma ótima esposa, uma ótima mãe. Nós não podemos negligenciar o que de incrível o Senhor já nos entregou. Qual é o quase nada que você tem, que você não tem usado? O Senhor quer ativar nessa estação, em nome de Jesus. Vocês estão comigo para dar um glória bem forte? E com detalhes, o Senhor derruba gigantes. Falar de gigante sem falar de Davi não é falar de gigante, né, gente? O que ele tinha em mãos? Uma espada? Uma pedra. Um detalhe. Aquele pequeno, aquele desprezado, que nem o pai queria apresentar para o profeta. Foi o que o Senhor escolheu com uma pedrinha para derrubar o gigante que, há tempos aterrorizava todo mundo. Sabe, o Senhor, Ele ama agir nos detalhes. Essa história tem 2 detalhes, né? Porque Davi é um detalhe de Deus. Um pecador, um adúltero. Caraca! Um detalhe de Deus, e olha onde ele foi parar. Olha os grandes feitos que fez. O corpo não suportava a armadura de Saul, mas a pedra derrubou o gigante. Querida, não é do seu jeito. Talvez você está querendo usar uma veste que não é sua. Talvez você está querendo usar algo em mãos que não é o que o Senhor te deu. Mas o que o Senhor te deu é que, embebado de unção e autoridade, opera grandes milagres. Davi não aguentava a armadura, a espada, mas com a pedra, um arremesso foi capaz de derrubar o gigante. Mais uma vez eu vou repetir: qual é o detalhe que o Senhor já te entregou, já te capacitou, que você já é boa e que você não valoriza, que você fica olhando para a irmã do lado e ai, por que eu não tenho aquilo? Queria tanto ter aquilo. Hoje eu levanto a mão para o céu e agradeço certas coisas que eu não pude viver e que hoje eu sei que foram detalhes. O detalhe da Estela ser filha de pastores, crente desde o berço, impediu que ela vivesse muita coisa no mundo lá fora. E que hoje eu glorifico a Deus, porque me poupou, me guardou, não me expôs. Naquele tempo, naquela estação eu não entendia, mas hoje eu entendo que eram detalhes do Senhor, me guardando como a menina dos olhos dele. Então, amada, quando não der, quando não deslanchar, não estranha não. É um detalhe, né, irmã? Que Deus está guardando, que Deus está poupando, que Deus está escondendo.
Orebachore cantarabassou. Moisés, minhas amadas, o que ele tinha em mãos? O que Moisés tinha em mãos? Era uma espada? Era uma varinha mágica? Era um cajado, que todo homem carregava um cajado onde ia naquele tempo. Ele usava ali, para apoiar, para equilibrar, para descansar. Era um cajado que ele andava todo dia, ele já tinha. Mas queridos, essa arma improvável na mão de um homem, de uma mulher, cheio de Deus, cheio de unção, cheio de autoridade, abriu o mar vermelho, fez água brotar da rocha, fez a água do Nilo virar sangue, fez o Egito encher de piolho, encher de rã. Um detalhe que já estava nas mãos dele, por isso eu estou batendo nessa tecla. Você precisa identificar aquilo que o Senhor já te entregou e fluir nisso. Talvez você pense, né? Nossa, mas aquela menina é tão nova, ela fala bem, né? O Senhor está me treinando, há 12 anos na carreira que eu tinha, para que eu vivesse isso aqui hoje. Qual é o cajado que já está nas suas mãos, que você precisa apresentar para o Senhor e falar: Senhor, é isso aqui que eu tenho, Senhor, pode me usar com isso aqui? Qual é o cajado, amada, que vai abrir o mar vermelho na sua geração? Qual é o cajado que vai fazer brotar água para todos ao seu redor beberem de Jesus nessa estação? Qual é o dom e talento que o Senhor já te entregou, que é potente, é incrível, se ungido por Ele, e você negligencia, você não valoriza? Você tem algo bom, algo poderoso. Tudo que o Senhor criou, Ele viu que era bom. Imagina nós, imagem e semelhança dEle. Queridos, vamos falar de Acabe. Ele é conhecido, mas nem tanto quanto a esposa, né? A tal da Jezabel é mais famosa, né, pastora? Acabe era o rei lá, marido da temerosa Jezabel. Ele até gostava do Senhor, mas ele tinha uma mulher que não deixava ele ser sacerdote. Ele tinha uma mulher que influenciava, que manipulava, que idolatrava Baal. E aí numa ocasião lá, Acabe quer ir para a guerra. E aí ele convida o Josafá: vamos comigo, parceiro. E aí Josafá fala assim: vamos consultar os profetas. E aí Acabe vai consultar cerca de 300, 400 profetas lá, para saber, né, vou ou não vou para a guerra. E esses falsos profetas dão um aval: você vai ganhar, você vai vencer. Aí vem Josafá e fala assim: eu acho melhor você falar com Micaías. Falei certo? É Micaías? É Micaías, gente. Se eu falei errado, vocês me perdoem, mas se eu não me engano é esse o nome. Ele vai lá e fala com Micaías, que é um profeta verdadeiro, mesmo contrariado, porque ele falava assim: toda vez que eu falo com esse Micaías só vem coisa ruim, só vem profecia ruim. Será que tem alguma irmã que é assim? Que quando a profecia é boa, dá glória, quando a profecia é ruim, não, aquilo ali não é de Deus não. Aí ele vai e procura Micaías, e Micaías, o único profeta verdadeiro, fala assim: Acabe, doa quem doer, eu vejo Israel como ovelha sem pastor, ou seja, se você for, você vai morrer. Acabe irado manda prender Micaías e vai para a guerra mesmo assim. E temendo a morte, ele decide colocar ali uma armadura igual a dos soldados e se colocar lá no meio do povo, no meio dos outros guerrilheiros. E aí, por um acaso, por um detalhe, um arqueiro, num detalhe, solta uma flecha por um acaso que acerta bem a brecha que tinha na armadura do Acabe. E ali ele morre sangrando. Um detalhe. Um detalhe.
uma flecha no acaso. Acertou a única brecha que tinha naquela armadura. E ali Acabe morre sangrando. Misericórdia, Jesus. Onde estão essas brechas que precisamos tampar? Onde estão esses detalhes que precisamos obedecer? E aí eu quero voltar para a Bíblia. Eu anotei, gente, tudo isso com versículo e não li nada para vocês. Depois, se vocês quiserem, eu tenho todas as referências. O pessoal da igreja também tá, para vocês meditarem com mais calma, tá bom? Tem tudo base bíblica nisso aqui que eu tô trazendo para vocês. Eu é que tô indo aqui no flow. Quero ler com vocês o que está em Salmo 118, 22. Vou dar tempo para você abrir. Salmo 118, 22. Vocês estão comigo? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Qual é essa pedra, amadas? Jesus. Sabe, Jesus era improvável em todos os sentidos. Ele não veio como um rei, com coroa, com espada, com exército. Ele veio numa manjedoura, cresceu como um carpinteiro. Foi a pedra rejeitada. Jesus também é um detalhe de Deus. Jesus é um detalhe de Deus. Isaías 53, 2 vai dizer assim: não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado. Até hoje muitas de nós, né? Desprezamos, rejeitamos. Homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Amados, a mesma multidão que gritava Hosana quando ele entra em Jerusalém montado num burrinho, é a mesma multidão que grita mate-o no lugar de Barrabás. Ele foi rejeitado por aquele povo. Muitos lá fora ainda rejeitam. Quem caminhou e acreditou nele, conviveu com um homem simples, um carpinteiro. Orebachore cantarabassore cantarabachei. Amadas, Jesus viveu estações. Antes o verbo, depois a carne. Antes a morte, depois a ressurreição. E só depois a glória e a ascensão. Amadas, eu vivi estações. Se a mídia puder soltar uma arte que eu pedi, por favor, com as primeiras fotos que eu enviei. Eu nem confirmei se vocês conseguiriam. Conseguiram. Olha aí as estações que eu vivi. Eu fui Miss Brasil. Eu trabalhei com o Rezende, um youtuber, como atriz. Eu fui modelo internacional em vários países. Eu trabalhei com o Faustão, ó, por 6 anos, até 3 anos atrás eu estava lá. Eu gravei uma novela bíblica, José do Egito, na Record. Vivi todas essas estações por 12 anos. Investi muito tempo. Investi tudo que eu podia, até o que eu não podia.
Mas amadas, hoje, aqui, agora, na Rocha Church, como evangelista e mensageira da palavra de Deus, essa sim é minha melhor estação, essa sim é minha melhor fase, essa sim é minha melhor versão. Hoje eu estou no centro da vontade dEle, hoje eu vivo a estação dEle, hoje não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Hoje eu submeto as minhas vontades às vontades dEle, hoje eu vivo os sonhos dEle. Hoje eu vivo isso aqui, ó, que eles vão jogar no telão. Uma outra arte. Ah não, esse aqui faz parte da outra estação ainda, que é eu fui vitrine da Kipling também como modelo. Tem uma outra arte que eu pedi para minha estação atual. Hoje eu vivo essa estação, amadas. Uma ministra do Evangelho. Então, se eu tenho voz, que seja para Jesus. Se eu tenho fôlego nos pulmões, que seja para Jesus. Se eu danço, que seja para Jesus. Se eu gasto a minha vida, que seja para Jesus. Para abraçar mulheres, para orar por mulheres. Essa é minha melhor estação. Amadas, a verdade é que não importa a estação, se verão, se inverno, se plantio, se colheita, se choro, se gozo, desde que a presença esteja conosco, nós temos tudo. Tem aquele louvor lindo, né? Veio aqui na minha cabeça. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro, além de ti, nada desejo, Senhor. Cristo Jesus, eres-me plenitude. Ele é nossa plenitude, amadas. Porque ainda que eu estivesse numa estação onde eu achava que era a estação para eu viver, para eu fluir, havia um vazio na minha alma que só foi preenchido quando aos 27 anos de idade eu conheci Jesus de forma madura e passei a vê-lo com os meus próprios olhos. Porque não adiantava a minha mãe Lilian, que está aqui na primeira fila, pastora, buscar Jesus por mim. Ela fez o melhor que ela pôde, ela me instruiu nos caminhos. Mas agora era a minha vez de conhecer Jesus de um jeito certo, de um jeito novo, de um jeito invasivo. Eu falo que eu passei a viver um evangelho invasivo e devastador. Era a minha vez de não mais delegar para ninguém e viver uma nova estação com Jesus, para que hoje eu vivesse essa plenitude nele. Não é uma vida perfeita, mas é uma vida que eu sei com absoluta convicção que eu estou na exata estação onde eu deveria estar, realizando o exato que ele me criou para realizar. E aí eu te pergunto, qual é a estação que você está inserida? É a que você escolheu para viver, ou é a que Jesus escolheu para que você viva? Eu quero que agora você feche seus olhos, porque agora é um tempo seu e Deus. Eu quero que você se analise mesmo. Faz um 360 aí na sua vida. Sua vida sentimental, sua vida emocional, sua vida profissional. E pede para que o Espírito te ajude a identificar se essa estação que você está inserida é mesmo a que Deus projetou para você. Se essa resistência que às vezes você está vivendo em alguma área é porque você não está sendo atenta aos detalhes, é porque você não está sendo obediente radicalmente, ou é porque você nem devia estar vivendo isso aí, porque foi escolha sua, da força do seu próprio braço e não a do Senhor. Santo, 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 santo. Quais os detalhes, amadas, não temos obedecido e tem nos feito cair e nos manter nessa estação? Quais os detalhes poderiam já nos ter levantado e nos lançado para a próxima estação?
e nós negligenciamos. Amadas, é muito normal para quem carrega uma unção, uma autoridade, como Moisés carregava o cajado, é normal. Mas queridas, quem recebe dessa unção e autoridade, vê o quanto é sobrenatural. Então o que você tem em mãos, que você não está valorizando, que você não está ativando, para que você vá para a próxima estação. O que o Senhor precisa te lapidar nessa estação. Quais os detalhes que precisamos ser mais radicais? Quais inclusive os detalhes, os milagres no ordinário que Jesus tem feito e nós nem percebemos e nem glorificamos. Sabe, amadas, eu tive que abrir mão de uma estação e começar uma estação do zero. Eu tive que abrir mão de uma estação que eu achava que era a estação onde estava a minha alegria, onde estava o meu sustento, onde estava a provisão da minha vida, onde estava o meu sucesso. Eu tive que abrir mão, ir para a estaca zero, para começar com Jesus. Mas é engraçado, em 3 anos que eu estou na estação que Ele escolheu para mim, eu já vivi muito mais do que em 12 anos que eu busquei uma estação que não era minha. Então eu vejo o Senhor nesse final de ministração nos direcionando para uma entrega. Uma entrega de Jesus. Até aqui eu tentei, eu dei o meu máximo, mas eu acho que está desencaixado. Eu quero viver a sua estação. Qual que é a estação que você tem para mim, Jesus? É primavera, é outono, é inverno, é verão? Mas se o Senhor for comigo, Jesus, eis-me aqui, eu vou. Se tiver que falar, eu falarei. Como diz Esther, se tiver que morrer, eu morrerei. Mas eu farei o que o Senhor está me indicando, me ordenando, me direcionando. E aí eu te pergunto, onde estão as ousadas, as corajosas que dirão: eis-me aqui, Jesus. Me leva para a estação que o Senhor tem. Eu quero que você corra aqui para frente. Quem é você? Corre aqui para frente, que eu quero pelo menos tocar na sua cabeça, tocar no seu ombro, porque eu tive que ter coragem e ousadia para abrir mão da estação que não era o plano do Senhor e para viver a estação nova que o Senhor sempre teve para mim. A intercessão da igreja também, as pastoras que quiserem orar pontualmente por alguém, vocês são mais livres do que eu. Não sabia nem se eu podia trazer essa mulherada para cá. Eu sinto no meu espírito um derramar de coragem, ousadia, autoridade para viver não o seu querer, querida, mas para viver o querer do Senhor. Então hoje algumas estações estão sendo enterradas e o Senhor diz assim: eis que estou fazendo uma coisa nova. É verão, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou. As cinzas estão indo embora e a coroa de glória está vindo. Batiza no Senhor com coragem e ousadia. Enche-nos, Espírito Santo, porque nós precisamos ser cheias para encarar essa nova estação. Enche-nos de forma sólida.